Boa noite, gente. Boa noite. Olha só, nós vamos hoje com mais uma aulinha nossa, vou fechar a porta aqui, tá? Ligada a um ponto importante da matéria para poder fazer você chegando nessas provas. E essa é uma questão também famosa nas provas de pré-militar, ligada ao estudo dos gases, que vem antes de uma outra parte também importante, que a gente vai ver depois, que é a termodinâmica pura. Primeiro, você tem que entender como é que os gases se comportam. Tá? Deixa eu ligar esse ar-condicionado nesse quarto fechado aqui, porque fica melhor. Bom, então acompanha comigo o seguinte. O estado gasoso, a fase gasosa, ela é especial. Tá? Ela é especial porque ela tem um nível de agregação diferente. Tá? As moléculas, as partículas criadoras do corpo, que estão no corpo, estão mais soltas, estão mais livres, elas têm que ser estudadas, fechadas em algum recipiente, e isso faz muita diferença na hora de você entender como é que o gás funciona. Tá? Então, nós vamos te mostrar a principal equação ligada às grandezas gasosas, quais são essas grandezas e como é que você faz o estilo do exercício que cai sobre o estudo dos gases. Tá bom? Então, vamos à luta. Vamos lá, vamos à luta. Olha só. Primeiro, existe um modelo de comportamento que a gente chama de gás ideal ou gás perfeito. O que é gás ideal? É um jeito de se comportar que é muito próximo da realidade e que funciona bem para a gente poder entender o que o gás faz. Na realidade, existem 4 grandezas importantes. 3 são chamadas de variáveis de estado, mas uma também está ligada a isso. E você tem que entender que o gás é caracterizado por essas grandezas. Então, vamos com calma, mas fazendo o mais rápido que a gente pode de uma forma legal. Ó, primeira grandeza que caracteriza um gás: pressão. Você sabe que as moléculas do gás, elas estão razoavelmente soltas, vibrantes e soltas, afastadas muito umas das outras, mas estão tentando sempre se expandir. E essa pressão está ligada a isso, porque um gás ele se acomoda dentro do recipiente que você o coloca. Ele tem de sempre ocupar todo o volume e tentar sempre estar empurrando tudo para fora. E esse empurrão do gás sobre o recipiente que o controla, o recipiente que o tem como fechado, essa força deslocada pela área do recipiente se chama de o quê? Pressão. Repara, a diferença de pressão é a força normal de contato que o gás faz com as paredes sobre a área das paredes. Isso é a pressão. Tá? A pressão se mede, olha só, força, Newton, área, metro quadrado. Newton por metro quadrado tem um nome, tá? Em homenagem, é Pascal. Pascal é um PA. Essa é a unidade padrão para medir a pressão de uma forma geral. PA. Que cuidado, PA não é pressão atmosférica, PA é Pascal. Tá? É Newton por metro quadrado. Agora, na realidade, muitas vezes essa pressão aparece em atmosferas em um ATM. ATM é muito usado, mas não é sistema internacional, não é o padrão. Um ATM vale aproximadamente 10 a quinta Pascal, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Mas essa não é a unidade padrão internacional. O padrão internacional é o Pascal. E está aqui, ó, pressão do gás. Tá? Essa forma que ele tem de empurrar. O que é a pressão de 2 corpos? Por exemplo, eu estou aqui em contato com o chão. Existe uma força que eu exerço sobre o chão, uma força normal de contato. A pressão é o espalhamento dessa força.
pela área. Tá? Quanto mais área, tá, de contato, menos o quê? Pressão. Correto, gente? Por exemplo, uma coisa assim, ó, uma caneta como essa. Eu tirei a ponta aqui dela e eu posso segurar ela assim na boa. Existe pressão entre, tá, o meu dedo e a caneta dos dois lados. Mas a ponta não está aqui. Se eu colocar a ponta, eu já tenho que ter cuidado para pegar aqui, ó. Por quê? Porque a pressão nessa ponta é bem maior, ela pode me furar. Ou seja, entenda, a pressão não é uma força. A pressão não tem direção em sentido, a pressão é escalar. Ela é o espalhamento da força sobre uma área. Por exemplo, você tomar um pisão de um sapato com tênis com uma área de contato maior, machuca, mas não é a mesma coisa que um salto de bico fino, aquele salto, tá, assassino que se você tomar um pisão naquele bico fino, talvez você nunca mais tenha um dedo para contar a história. Ou seja, já começou essa brincadeira aqui, inteira coisa na minha frente, na frente do chat. Você vai para cá. A pressão é o espalhamento da força pela área de contato. E um gás está sempre se espalhando por todo o recipiente que ele se comporta, que ele está. E esse gás está sempre empurrando as paredes. Esse empurrão do gás sobre as paredes, em relação à área das paredes, é a pressão que ele está ali sofrendo ou exercendo sobre o processo. Tudo bem? Então, pressão, Pascal ou Newton por metro quadrado. Essa é uma das variáveis de estado do gás. O estado de um gás é caracterizado pela sua pressão, pelo seu volume. Aqui tem uma coisa interessantíssima, que é só para gases, que líquidos e sólidos não fazem assim. Um corpo sólido tem seu volume. Você pode colocar ele dentro de onde for, que o volume dele é o volume dele. Um líquido, ele não tem uma forma, mas ele tem um volume. Você bota um líquido dentro de 1 litro, e é 1 litro de líquido, está ali 1 litro. O gás não, gente. O gás, ele se espalha de forma a ocupar sempre todo o espaço que ele tem para ocupar. Isso aqui é o modelo do gás ideal, o modelo de funcionamento. Olha para mim, ó. O volume do gás é sempre igual ao volume do recipiente em que ele se encontra. Quando você diz assim, 1 litro de gás não é uma quantidade, é um volume mesmo. Tá? Por quê? Porque essa quantidade pode se arrumar em 2 ou 3 litros se você botar ele lá dentro. É bem diferente, né? Pensa bem, ó. Peraí. Eu tenho aqui 1 litro de líquido, 1 litro de Coca-Cola. Se eu tirar um copo, vai ficar 1 litro menos um copo. Ah, beleza, normal. Gás não é assim, não. Você tem aqui 1 litro de gás preso dentro de um recipiente. Eu abro aqui um pouquinho, escapou gás. Diminuiu a quantidade? Sim. O volume do gás qual é? 1 litro. Porque o que ficou vai ocupar todo o quê? O espaço. A gás se comporta desse jeito. A questão do volume do gás não quer dizer quantidade, porque você pode ter mais gás ou menos gás, ele ficar mais denso ou menos denso, mas ele vai ocupar sempre todo o volume. Pensa, tu já pensou, dentro de um quarto como esse em que eu estou, o gás não ocupasse todos os espaços? Se tivesse um espaço aqui que não tivesse gás, cara, isso seria um problema, porque o meu corpo não pode ficar num espaço que não tem pressão. Tá? Ele está acostumado a essa pressão aqui, de 1 atm, tá? E o gás ocupa todos os espaços. Ou seja, gente, volume do gás, volume do recipiente que o contém. Quando você fala assim, ó, um gás ocupa um espaço de 10 litros, volume dele, 10 litros. Não tem chance de ele ocupar menos do que todo o volume que ele, o quê? Que ele tem para ocupar. É legal? Agora, na realidade, falei aqui, ó, unidade padrão de volume. O padrão é metro cúbico. Metro é a unidade de distâncias. Então, metro cúbico, volume.
Não tem litro, tem litro, mas litro não é padrão, que nem a atmosfera. 1 litro é 1 decímetro cúbico, ou seja, 10 a menos 3 do metro cúbico. Não quer dizer que você não possa trabalhar em litro, você pode, mas o padrão é metro cúbico. Tá legal? E aí está a segunda unidade, deixa eu ver aqui. Tudo bem. A segunda unidade importante aqui, e duas grandezas caracterizam o estado de um gás: pressão e volume. A próxima grandeza. Só um instantinho. Que proporção tem essas duas, uma em relação à outra? O que você acha? Direta ou inversa? Quando uma aumenta, outra diminui, ou quando uma aumenta, outra aumenta também? Pressão e volume, só pressão e volume. Entre eles, tem uma proporção direta ou inversa? Quando um aumenta, o outro aumenta, ou quando um aumenta, o outro diminui? Fala para mim aí. Vidal, direta, Vidal? Direta? Quando você aumenta a pressão de um gás, a tendência é o volume aumentar? Pensa aí. Vanessa, indireta é inversa. É legal? Mesma coisa, mas é inversa que a gente usa. Proporção inversa, ou seja, a pressão aumentando, a tendência é diminuir o quê? O volume. Ou, se o volume aumenta, é porque a pressão tende a o quê? A alargar, a diminuir. Certo? São grandezas que só entre elas, só entre as duas, proporção inversa. Estamos juntos? Tudo bem, Vidal? Entendeu? É legal. Então, olha só. Acompanhe. Mas toda vez que a pressão aumenta, o volume aumenta? Toda vez que a pressão aumenta, o volume diminui? Isso não é assim, porque há outras coisas que têm a ver com isso. A terceira grandeza importante aqui, ó. A terceira grandeza que faz parte do estado de um gás, que caracteriza um gás. Olha só. Você já conhece bem ela? A temperatura. Crianças, a temperatura tem a ver com o nível de vibração das moléculas, tá? Com quanto elas estão oscilantes, com quanto elas estão vibrando. E essa vibração está ligada à pressão e está ligada ao volume. No fundo, tá? Um aumento de temperatura, tá? Dentro de um gás, de um processo, bota um gás no recipiente. Aquece ele. As moléculas tendem a vibrar mais. A batida delas contra a parede vai aumentar, vai ficar mais forte. Isso tende a aumentar a pressão, certo? Ou pelo menos a tentar aumentar a pressão e tentar aumentar o volume. Os dois são influenciados pela temperatura diretamente. Quando você aumenta a temperatura, a tendência da coisa é espalhar, é tentar aumentar o volume. E se não aumentar o volume, aumentar a pressão. Por quê? Porque os dois estão a favor desse aumento. Quanto mais temperatura você tem, mais tem dentro do gás de tentar se espalhar e mais força para empurrar as paredes que o detêm. Então, temperatura está ligada a volume, está ligada à pressão. Tá? E aqui temos uma coisa que fica meio complicada de explicar direito agora com o tempo que a gente tem. Mas vamos tentar. Gente, você já viu escalas termométricas? E viu que as escalas são coisas assim, tremendamente arbitrárias, tá? Que qualquer uma delas pode representar uma temperatura, desde que você se acostume com elas. Agora, a Kelvin, tá? A escala absoluta é especial. Por quê? Porque ela não só não tem grau negativo, como também ela cresce junto com os aspectos que estão ao redor dela, porque ela parte do mínimo. Teoricamente, a escala Kelvin é aquela das moléculas que pararam de vibrar, que chegaram à menor temperatura possível. E a partir daí, as coisas vão, a pressão, o volume, ela vai crescendo diretamente
com essa colocação, por exemplo, a 0 graus Celsius, existe pressão gasosa? Claro que existe. É uma temperatura muito alta para não ter. Tá? Repara, a proporção correta da pressão, por exemplo, diz assim, ó, pressão e temperatura, a proporção direta entre elas, se o resto se mantiver constante. Proporção direta. Quanto mais temperatura, mais pressão. Tá. Aí a temperatura duplica, a pressão duplica. Pode ser. Pode ser se você tiver uma temperatura que partiu do zero junto com a pressão. Por exemplo, de 10 para 20 graus Celsius, o número da temperatura duplicou o número, mas a vibração não, porque o zero não é zero. O zero não é a vibração zero. Por exemplo, de 10 para 20 Kelvin, a temperatura realmente duplicou, a vibração realmente duplicou, a pressão também vai duplicar. De 10 para 20 Fahrenheit, Celsius, não, porque o zero não corresponde ao zero da vibração. Você consegue me entender? Portanto, aqui, para você relacionar essas coisas, você tem que usar escala absoluta. Porque ela tem proporção com a pressão e com a temperatura e vai conseguir mostrar para você a famosa proporção direta. Só que é a escala absoluta que você conhece bem? A que você conhece bem é a Kelvin. Então, a gente usa que agora serviria qualquer escala que fosse absoluta, que partisse do zero absoluto. Entenda. Vai dizer assim, a temperatura aumentou de 20 para 40 Fahrenheit. Tá. Isso é duplicar a vibração? Não é. Não é, porque o zero da Fahrenheit não é zero realmente, é um zero escolhido arbitrariamente. O zero da Kelvin é zero mesmo. Teoricamente, as moléculas teriam parado ali. Aí, quando tu passa de 20 para 40, de 100 para 200, você realmente duplicou a vibração, e aí a proporção vem de forma correta. Ou seja, não se usa escala aqui para relacionar nos gases que não seja escala absoluta. Como é que você conhece bem a Kelvin? Vai a Kelvin. Certo? Então, aqui, ó. Estado de um gás. O estado térmico de um gás é dado por sua pressão, o seu volume e sua temperatura. Agora, existe uma outra grandeza aqui que tem a ver com isso tudo. Que não faz parte da definição do estado de um gás, tá? Mas que tem a ver com a pressão, com o volume, com a temperatura, que é, crianças, a quantidade. Diz para mim, eu tenho um gás no recipiente. Se eu pegar aqui uma seringa de injeção e furar, colocar mais gás lá dentro, não vai aumentar o número de moléculas? O choque contra a parede não vai aumentar? A tendência é a pressão aumentar. Você bota um gás lá dentro e a parede é móvel, tem um êmbolo para poder subir e descer. Se você colocar o gás, a tendência do êmbolo é ser forçado e subir, é aumentar o volume. Portanto, a quantidade de gás tem a ver com isso. Aí você vai dizer assim, então eu vou botar a massa. É como se fosse. Mas para um gás, não é elegante a gente usar massa. A gente usa o famoso número de mols. Você conhece bem da química? Número de mols, um N. Esse N, ele no fundo, está representando a massa, porque a definição desse N é a razão entre a massa e a massa molecular. A massa é o mol do gás. N é massa sobre mol. Mas no fundo, tem a ver com quantidade. Tá? Quanto mais massa de gás, maior é o número de o quê? Mols. Tá? Aí o que acontece?
Existe uma dedução para essa lei que eu vou fazer agora? Existe. É grande a beça, não vale a pena fazer. Mas tudo quanto é livro diz que isso vem de laboratório, que vem... Se tivesse tempo, eu te mostrava que essa lei que vem aqui, que é velha conhecida nossa, ela tem uma dedução, sim, matematicamente, sim, com as leis da física, sim, tá? E também pode ser vista por laboratório. Mas o importante é que você guarde que pressão, volume, temperatura e número de mols estão interligados. E essa interligação se dá através dessa relação aqui, ó, chamada de equação de Clapeyron, que não é de Clapeyron, mas olha aqui, ó. P vezes V, pressão vezes volume, é igual a NRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R vezes o T. Esse R é uma constante, tá? Que a gente chama de constante, ó, constante dos gases. Constante universal dos gases. Esse R a gente tem que usar de vez em quando, se for necessário. Tá? O R mais famoso, deixa eu colocar aqui. O R mais famoso é 0,082, mas não é unidade padrão. É em atmosfera, litro, por mol, Kelvin. E o R padrão é 8,31 Joule por mol Kelvin. Olha só, a gente quase não usa esses números. Se tiver que usar, ele vai ser dado para você. Mas essa constante entra na fórmula só para poder linkar o pressão vezes volume com o número de mols vezes temperatura. Não é exatamente igual. Tem uma constante que interliga eles. E aí está o famoso PV igual a nRT. Gente, que é a nossa principal jogada hoje. Esse PV igual a nRT. É assim que se interliga as grandezas fundamentais dos gases. Vamos com calma. Pressão. Deixa eu dar pressão aqui. Pressão. Basicamente, um gás que está dentro do recipiente força as paredes dele para fora, tende a tentar se espalhar. E essa divisão da força pela área de contato das paredes é a pressão. Volume de um gás é o volume do recipiente em que ele está. Você vai estudar um gás, vai estudar ele fechado no recipiente. Esse recipiente é o volume do quê? Do gás. Temperatura. Tu sabe, a gente já teve aula sobre isso, está ligado à vibração das moléculas. Mas, para poder ter a correlação direitinho com as proporções, ela tem que estar em Kelvin, ela tem que estar em unidade padrão. E o número de mols, tá? É o número. 2, 3, 4, 5 mols. É só um número, não é adimensional. Tá? R é uma constante que interliga. E a relação, tá, que interliga isso é P vezes V igual a nRT. Gente, até aqui, alguma pergunta? Vou te responder. Aproveita, estou por aqui, tá? Eu daqui a pouco vou apagar esse quadro. Quer me perguntar algum negócio? Está tudo bem? Obrigado, beleza. Então, repara. Temos aí as grandezas e o PV igual a nRT. Como é que é a maioria dos problemas que aparecem para você aqui sobre isso? Como é que é? Eu vou apagar isso aqui. Embora a aula fique gravada e tal, se você quiser tirar um print, tira que eu já saí da frente, e eu vou apagar isso aqui para te mostrar como é que é o estilo do problema que mais aparece para você aqui. Ah, detalhe,
Isso aparece também em físico-química, tá? Na prova de química. Também aparece. Na física e na química. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Muito bem. Pressão, volume, temperatura, número de mols, como é que funciona esse negócio aqui nos programas que aparecem. Vamos lá. Qualquer coisa você me interrompe, fala aí comigo. Se tiver um microfone para falar, à vontade. Se quiser escrever no chat, vamos lá. Olha só. Como é que é o estilo do problema? Vamos lá. Um gás vai estar num certo estado de equilíbrio. Você vai saber fazer daí. Eu sempre fico achando que esse vermelho some. Aí, vou tirar essa coisa. Pronto. Vamos lá. O gás está inicialmente num certo estado de equilíbrio. Vamos chamar de um estado inicial. Esse zerinho em fim, você sabe, significa inicial. Ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura e um número de mols. E cada estado do gás tem que obedecer a PV igual a nRT. Como ele está no estado inicial, eu posso dizer que ele obedece a isso aqui, ó. P0 vezes V0 igual a N0 R T0. Ele tem uma pressão, um volume, um número de mols e uma temperatura. E cada estado do gás obedece sempre a PV igual a nRT. Muito bem. Aí, alguém mexe com isso aqui. Aumenta a pressão ou diminui? Aumenta ou diminui o volume? Aquece ou esfria o gás? Deixa escapar a molécula? Pode mexer com PVNT. E o gás vai evoluir para um outro estado de equilíbrio, um estado final. E que eu te pergunto, tem 4 coisas para mudar. P, V, N e T. Tem 4 coisas para mudar. Pode mudar as 4? Pode. Pode mudar só 3? Pode. Ou 2. Uma não pode. Porque se PV tem que ser igual a nRT, se mudar uma, tem que mudar pelo menos mais uma, para poder equilibrar. Concorda? Não é? Você muda pelo menos 2, ou 3, ou 4. Vamos supor que mudou tudo. Alguém mexeu com gás, mudou pressão, mudou volume, mudou quantidade, número de mols, mudou temperatura, mudou tudo. Só que tem que obedecer a TF, VF igual a NS, RTF. Ou seja, o PV igual a NRT tem que chegar junto. Tá? Pode ter mudado todas as 4 grandezas, pode mudar tudo, mas PV tem que ser igual a nRT. Ora, como você relaciona as duas coisas? Gente, o R é o mesmo, o R é uma constante. Portanto, olha para cá, juntando as duas coisas. Vamos lá. T0, V0 sobre N0, T0 é R. Deixei o PV, passei o NR para o outro lado. T0, V0 sobre N0, T0 é R. Só que TF, VF sobre NF, TF também é R. Deixei o PV, passei o NT para o outro lado. Isso aqui, ó, vou até aumentar a letra. Caiu tudo aqui. Vou até aumentar a letra. Olha aqui, ó.
V0, V0 sobre N0 T0 igual a PF, VF sobre NF, TF. Gente, isso aqui faz a transformação de qualquer coisa que acontecer com gás. Qualquer uma. Se for olhar as fórmulas dos livros, chega a ser engraçado. Eles botam uma série de transformações particulares como se cada uma tivesse uma fórmula. Aí você vê 500 fórmulas. É um absurdo isso. Presta atenção. O que é certo é que pressão vezes volume sobre NT0 do estado inicial é igual a isso no final. Agora, eu te pergunto, é obrigado a variar tudo? Não. Por exemplo, se eu mantiver a massa e a temperatura de um gás, a massa e a temperatura, o número de mols e a temperatura, assim, a gente achar uma ação isotérmica. Se o número de mols e a temperatura forem iguais, eu posso cortar isso da fórmula, porque eles são constantes. Aí fica P0, V0 igual a PF, VF. Eles chamam isso de equação da isotérmica. Lei de Boyle. Besteira. É a equação geral. Que você cortou aquilo que se manteve o quê? Constante. Por exemplo, você faz uma transformação em que o P, o V se mantém constante. Não muda o volume é constante, é isométrico. Iso mesmo, métrico, volume. O volume se mantém constante, também chama de isocórico. Ora, se o volume e a quantidade de gás é o mesmo, eu posso cortar um V, eu posso cortar um N. Aí fica assim, P0 sobre T0 igual a PF sobre TF. Por quê? Porque o volume e o número de mols se mantiveram constantes. Não é fórmula nova, não tem uma fórmula para cada coisa, tem aquela ali. E aí você corta aquilo que se mantiver o quê? Constante. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você olhar no livro, tem equação para isométrica, equação para isobárica, equação para isotérmica. Escuta o que eu vou te dizer. Por exemplo, você leu uma questão, a mais difícil de ver, e viu que a pressão se manteve constante. Se a pressão é a mesma, o P0 e o PF são iguais, eu posso cortar. Se o número de mols é o mesmo, eu posso cortar também. Eu posso cortar tudo que se mantiver constante e trabalhar com o que varia. Podem variar 2, podem variar 3 ou variar as 4. Vai depender do problema, mas aquilo ali resolve todos eles. Hã? Dá para entender? Pensa, se você estudou isso aí com uma equação para cada caso, meu Deus do céu, que trabalho! Pensa um detalhe, os casos todos que podem acontecer é um ou dois daquelas 4 grandezas se mantêm constantes. E aí você trabalha com o que varia. Ah, variou volume e temperatura. Então é V0 sobre T0 igual a VF sobre TF. O resto você corta porque se manteve o quê? Constante. Dá para entender isso? O que tu acha? Tu vai ler a questão. Vai ler a questão. Aí o cara diz para você assim, o recipiente vai ser o mesmo. Não vai mudar o recipiente, então o volume vai se manter o quê? Constante. Ah, a quantidade de gás é a mesma, o N se mantém o quê? Constante. Se o N e o V se mantiverem constantes, você corta eles daí. Fica só P e T. Tá? Se só mantiver o número de mols, mudar P, V e T, P, V e T, vai ficar P0, V0 sobre T0 igual a PF, VF sobre TF. Você substitui e calcula o que foi pedido. Basta você pensar assim, tem 4 grandezas. As 4 podem mudar. Você vai usar. É difícil, né? Já pensou? Só pode pedir uma. Aí vai dar 7 dados para ter uma resposta. Pô, complicado, mas acontece. Agora, acompanha. Quais
Quaisquer duas ali podem se manter constantes. Quaisquer duas. E aí você vai cortar aquelas que o quê? Que você viu que se mantiveram constantes e só trabalhar com aquilo que muda. Com o que muda. Normalmente mudam duas. Pode mudar três ou pode mudar as quatro. Tá? E a gente vai começar daqui a pouco a fazer programa para te mostrar como é que isso aí se resolve. Tá? Primeiro, nesses que eu botei aí. Aí depois, somando o tempo, a gente faz mais alguma coisa mais puxadinha, te mostra como é que é. Mas, a princípio, tá? Num geral, a gente tem que fazer para você pegar uma primeira aula, pegar o jeitinho de fazer. Gente, a coisa é sempre da mesma maneira. Pressão, volume, temperatura e número de mols. São as quatro coisas que podem mudar. Tá? E o certo é dizer que P0 vezes V0 sobre N0 T0, ou seja, pressão vezes volume, sobre o número de mols vezes temperatura do estado inicial, igual a mesma coisa, pressão vezes volume, sobre o número de mols vezes temperatura do estado do quê? Final. E aí, a gente vai vendo as armadilhas que eles conseguem fazer. Hoje, um pouco menos de armadilha, um pouco mais de colocação mais geral para você entender como se faz. Tá? Mas o que tem que fazer é basicamente isso. Tá? É você ler o problema, olhar para as quatro grandezas, pressão, volume, número de mols e temperatura, ver o que se mantém constante. Quando tiver alguma delas constante, vai cortar dos dois lados, vai ficar só aquilo que o quê? Que varia. Com aquilo você trabalha e fecha os problemas. Vamos fazer um monte deles para você ver. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos com calma, vamos pegar os exercícios, vamos fazendo. Gente, deixa eu ir lá pegar meu celular, tá? E prepara os exercícios aí, a folhinha de hoje, para a gente poder fazer essas primeiras questões que aí estão. Tá? Deixa eu ir lá pegar. E está entrando aí, disseram que não ia entrar, mas acho que vai entrar, sim. Isso deve ser. Aí, ó, vai entrar as questões, eu acho. Tá? Deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar no meu celular as linhas aqui. Primeiro a um, né, Natália? Natália, você disse que não ia entrar, está entrando, Natália? O que houve? Não entendi, professor. Foi a Isabela. Essa Agora ela está. Conseguimos. Beleza, beleza. Vocês são incríveis. Tá? Incrível mesmo. Muito legal. Então, vamos lá. Vou olhar na minha aqui também, que aí a gente bate a bola juntos. Então, aí, ó. Questão 1. Vou até deixar ele por algum tempo, aquele cantinho ali, ó. Vou apagar o resto. Vou deixar aquele cantinho ali de cima do PV sobre NT para você poder me acompanhar no raciocínio. Que a maioria das questões vai se resolve desse jeito. Cara, tem diferença, tem algumas diferenças. Eu vou te mostrando dentro da própria questão. Olha só. Suponha um recipiente rígido, olha aí, rígido. Esse recipiente rígido tem a ver com alguma coisa para se manter constante aí. De volume 10 litros. Onde se encontram, tá? 640 gramas de um gás. Nessa questão, não é para usar aqui, não é para usar o PV e o NRT. Vamos lá. Então, o recipiente tem 10 litros, volume, tem 640 gramas de gás, oxigênio, tá? Numa temperatura de 27 graus Celsius. Tem coisa aí mal colocada. Tá? Vamos lá. Sabemos que o mol do gás O2, do gás do oxigênio, é 32 gramas. Se você sabe, mas a massa molar do oxigênio é 16, mas como o gás é diatômico, é O2, ficou a massa molar de 32. Muito bem.
Suponha que o oxigênio como gás ideal está em equilíbrio no recipiente. Calcule a pressão desse gás. Crianças, questão de prova. Calcular a pressão. Ele deu o volume. Ele deu a temperatura, cuidado, em Celsius. Tem que ajeitar. Ele não deu exatamente um número de o quê? De mols. Mas, como é massa sobre mol, vamos lá. Vamos armar as coisas necessárias para matar a questão. A equação é essa aqui. P vezes V igual a nRT. Muito bem. Sai daqui, pô. Vamos lá. Ele quer a pressão. A pressão é o pedido. O volume, 10 litros. Como o nosso R está em litro mesmo, não tem problema. Tá? Repara, eu preciso do número de mols. E o número de mols é a massa sobre a massa molar. Tem que saber, né? Então, quem é a massa de gás? A massa de gás é, cadê? 640 gramas. E a massa molar é de 32 gramas por mol. Tá? Correto? Portanto, quando eu dividir isso aqui, 64 por 32 dá 2, com mais um zero. Senhores, senhoras, senhorita, peraí, ó. 20 mols, é o N, número de mols. Temos o volume, temos o N. O R está dado aí. A temperatura tem que prestar atenção. Ele deu 27 graus Celsius. Não pode trabalhar em Celsius, não pode trabalhar em Fahrenheit, não pode trabalhar em Remi, tem que trabalhar na absoluta. Então, lembra como é que passa? Soma com 273 para passar de Celsius para Kelvin. Resultado: 300 Kelvin. Crianças, já temos tudo, com tudo pronto, jogadinho. E o R está lá, ó, em atmosfera, certo? Que é a resposta, litro por mol Kelvin. Vamos lá, então. Substituindo, vai ficar a pressão que eu quero, vezes o volume. O volume é 10, é igual ao número de mols, que é 20, vezes o R, que é o 0,082, que faz a conta não ficar muito agradável, vezes a temperatura, que vale 300. Crianças, como é que faz isso aqui? Eu vou cortar esse zero aqui, ó. Aqui dá 2, certo? E aí, fazer essa conta. Quanto é que dá isso aqui? Pelo que eu vi, dá... Confere para mim se estou errado. 49,2 atmosferas. Resposta, letra C, de casa. Questão, tá? Já caída em prova militar, tá? Por exemplo, do Colégio Naval. Tá? Repara, PV igual a NRT, tem o V, tem o N, tem o R, tem o T. É só tirar o P. O T teve que passar para Kelvin, e o número de mols, que é massa ou massa molar, eu tinha as duas, era só dividir. Gente, e aí? Me parece a letra C. Dúvida? Deixa eu ver o gabarito está certo. Peraí. Isso, tá. Dúvida? Tá tudo bem? Joia. Repara. Cai coisa assim? Cai. Agora, cai mais do jeito que vai aparecer agora. Gente, vou apagar essas. O PV do NRT está colocado ali bonitinho para você. Foi só substituir. Tá? Então, se você quiser tirar o print, tira, porque a gente vai seguir.
eu vou torcer que seja daquele estilo logo, que é o estilo que mais cai. Então, pessoal, aí, ó. Questão 2. O gás de um dos pneus de um jato comercial, tá? Pneu do avião, em voo, encontra uma temperatura de menos 33 Celsius. Lembra? Não pode ficar. Na pista, imediatamente após o pouso, onde ele já freou, já aumentou essa temperatura, na pista após o pouso, a temperatura do gás foi para 87 graus o quê? Celsius. Muito bem. Supondo que se trate de um gás ideal, que o volume do pneu não varie. Não varia o volume do pneu. Calcule a razão entre as pressões inicial e final. Razão, divisão, ele quer P inicial sobre P final. Crianças, o que você tem que fazer aí? Com calma, com calma. Ele falou que o volume não varia. Se o volume não varia, o V inicial e o V final são iguais. Você pode cortar eles daqui. Por quê? Porque eles são iguais, você vai cortar matematicamente. Tira ele dali. Muito bem. Não escapou gás do pneu. Não entrou mais gás no pneu. O número de mols lá dentro se manteve constante. Ele não falou, mas ele não disse que o pneu furou ou que alguém colocou mais gás, não. O gás que tinha antes é o que tem no final. Então, o número de mols inicial é igual ao final. Ó, cortou. A gente costuma chamar essa transformação aqui, tá? Transformação isométrica. Também conhecida como isocônica. É um nome estranho, né? De conos. Isométrica, ela mantém o volume dela constante e o número de mols também. Portanto, a questão é essa. P0 sobre T0 é igual a TF sobre TF. E o resto você cortou porque se mantém o quê? Constante. Agora, ele pediu, tá? Ele pediu. Deixa eu olhar aqui de novo, peraí. Tá. Cadê? Tá aqui. Pode deixar assim, tá bom. Ele pediu qual a razão entre a pressão inicial e a final. Vamos lá, na matemática. Qual a razão entre a pressão inicial e a pressão... O P final tem que vir para cá. Então, o T0 vai para o outro lado. Aí fica T0 sobre TF. Beleza. Não tem um problema. Não pode fazer na escala o quê? Celsius. Não pode. Tem que fazer na escala absoluta. Então, vamos para Fahrenheit. Com calma. Que Fahrenheit o quê, pô? Vamos para Kelvin. Olha para mim. Aqui, ó. A temperatura inicial. 33 em quê? Em Celsius. Não, é menos 33. Menos 33 em Celsius. Eu tenho que somar com 2,73 para passar para quê? Para Kelvin. A temperatura final, 87. 87 em Celsius. Eu tenho que somar com 273 para passar para Kelvin. Agora sim. P0 sobre PF. Gente, 273 menos 33. Tá?
Tira 33 de 240. 240. Não é? Concordamos? Não é isso? Tira 30 daqui, isso, 240. Tá? Embaixo, 87 com 203 vai ficar 270, 70 com 80, 350, 360, é isso? 360. Coloquei as duas em Kelvin. Agora sim. Contei o zero. 24 sobre 36. Posso simplificar por quanto? Por 4, por exemplo, vai dar 6 nonos. Por 2, vai dar 6. Por 3, vai dar 2 terços. 2 terços, acho que é isso, né? Acho que é isso. 2 terços. Letra P de bola. O que eu fiz? Cortei ali, ó, o N e o V, porque se mantinham constantes, e fiz o P0 sobre PF igual, tá? A T0 sobre TF. Só que não pode usar em Celsius, tem que passar para Kelvin. Conta para mim aí, tudo bem? Beleza, olha só. Uma coisa que poderia acontecer, só para você ver como é que é. Por exemplo, se ela faz, mostra para você um gráfico. Por exemplo, um gráfico que aqui você teria o volume e aqui a temperatura. A temperatura em Kelvin. Repara, o volume se manteve constante. Se o volume se manteve constante, o gráfico seria, por exemplo, assim. Com o volume se mantendo constante, você concorda comigo? E aí, nesse gráfico, ele poderia dizer assim, ó, aqui tinha a temperatura inicial, aqui a temperatura final. Ele podia te dar em Kelvin, podia te dar em Celsius, mas aquele gráfico poderia dizer para você que aqui era 240 e aqui 360, e você ia ler nesse gráfico que o volume se manteve constante, certo, crianças? Matemática, né? Andressa concordou. Não tem que ser esse. Não tem que ser esse. Tá? Eles podem brincar com você nisso. Podem botar aqui, ó, tá? Um diagrama PV, pressão, volume, muito conhecido. Mas vou pagar isso aqui, tá? Um diagrama PV. E você tem que verificar o que está acontecendo no diagrama. Por exemplo, olha aqui. Aqui pressão, aqui volume. Volume no outro eixo, de propósito, para você poder exercitar sua matemática. Ele ia mostrar assim, ó, o volume se manteve constante. O volume é fixo. O volume não cresce nem decresce. Agora, ele poderia te dar as pressões aqui, inicial e final. Isso é análise, né, gente? Por exemplo, você sabe que P vezes V é igual a NRT. Só quero ver você agora, hein? Só quero ver, hein? Vou deixar o P aqui. Vou passar o V para o outro lado. Tá certo?
Se ele botar um gráfico, pressão com temperatura, agora eu quero ver você, hein? Agora eu quero ver. Qualquer coisa me pergunta. Isso é uma função do primeiro grau. É como se o P fosse o Y. O P fosse o X. E isso aqui, NR sobre V é uma constante. Se ele bota esse gráfico com P e T, ia dar linha reta. Porque a função é do primeiro grau. Manja dessa matemática, não? P com T. T e T diretamente proporcionais e o resto se manteve o quê? Constante. Essas coisas podem vir através de um gráfico. Certo, gente? Tomara que você tenha entendido. Nessa hora, não é tão interessante. Não é tão... Tem gente que se impede um pouquinho. Repara, ali foi o V constante, aqui também, aqui o P e o T variando em proporção direta. Tá? Mas aparece também assim, também. Tá? E você pega os dados do próprio quê? Gráfico. Tá? Belezinha? Então vamos lá. Isso aí, porque o volume se manteve constante. Vou apagar. Então vamos. Vou voltar lá com a equação completa lá em cima. Ó. Vou voltar com ela completa lá em cima. Eu só usei P com T porque o resto se manteve constante. Mas a equação completa é P0, V0 sobre N0, T0, igual a PF, VF sobre MF, TF. Eu vou tentando fazer você lembrar dela. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Beleza. Questão 3. Uma massa de gás perfeito a 17 graus Celsius. Não adianta, eles não cansam de tentar fazer você esquecer que não pode trabalhar com isso. Massa de gás perfeito a 17 graus Celsius sofre uma transformação isotérmica. Isotérmica. A temperatura se mantém constante. Então, eu não vou nem precisar dessa temperatura aí, porque ela é isotérmica. Iso mesmo, térmica, temperatura. Apaguei o T, porque o T é constante. Posso cortar. Só uma transformação isotérmica. O seu volume aumenta de 25%. A pressão final do gás em relação à inicial será, ó, a armadilha matemática de física já acabou. Por quê? A temperatura é constante e a massa também é. Ele não deixou o gás escapar, ele não colocou mais gás, então você corta ele. Portanto, a relação que vai definir a questão é P0, V0 inicial igual a PF, VF final. Só que ele pediu o seguinte, olha só. A pressão final do gás em relação à inicial será 20% maior, 20% menor, 25% menor. Ou seja, ele está colocando uma porcentagem de aumento ou diminuição. A gente tem que fazer. Tá? Vamos com calma. Então, o volume é aumentado de 25%. Vamos devagar. P0 vezes V0. Matemática. É igual a PF vezes. Gente, como é que eu escrevo que ele aumentou de 25%? Aumentou.
Por exemplo, se você botar só o 0,25, você transformou ele em 25%. Não é isso que você tem que fazer. Ele está inteiro e ainda tem mais 25. Então, o que é o volume final? 1,25 vezes 0. Ele é 25% maior. Espera aí que está chegando alguém aqui. Pronto. Vamos lá, crianças, eu quero saber de vocês. O V final é 1,25 do V inicial. É assim que se faz, né? Você vai sofrer um aumento de 15% no seu salário. Qual o novo salário? 1,15 vezes o seu salário antigo. 1 é o 100%, que você já tem. Mais o 0,15, que é o 15% a mais. Ou seja, aqui, ó, 25% a mais. 1,25 vezes 0. Gente, matemática é básica, mas foi? Espero que sim. Muito bem. Posso cortar o V0. Quem é P final? P final é P inicial dividido por 1,25. Vê se é certo. Deixei o P final, passei para cá. Como se fosse 1 sobre 1,25. Quanto é 1 sobre 1,25? Vamos lá. 1 dividido por 1,25. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Vai ter que andar duas casas. Vou multiplicar aqui por 100 e aqui vou tirar, vou dividir 100 por 125. 0, boto um 0 aqui. 8. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada, vai 4. 8 vezes 16 e 4, 20. Para 20 nada, vai 2. 0. Deu 0,8. Ou seja, está escrito aqui que a pressão final é 0,8 da pressão inicial. Que a pressão final é 80% da inicial. Se é 80%, ela diminuiu 20%. Ou seja, cadê aqui? Ficou 20% menor. Letra B, de bola, na questão número 3. Tá? E a matemática dela era mais difícil que a física. A física era fácil. Tá? Vou repassar para você devagarzinho. Primeiro, a temperatura é constante. Corta. A quantidade é constante, não escapou nem entrou. Corta. Fica só P0, V0 igual a PF, VF. É a equação que vai resolver a brincadeira. Está aqui. P e V eu não sabia quanto era no início. Eu quero o P final. Mas o V final é 25% maior, então 1,25 de V0. Contei o V0. Ficou P final igual a 1 sobre 1,25 de V0. Isso é 0,8. Ou seja, a pressão final é 80% da pressão o quê? Inicial. O que quer dizer isso? Ele diminuiu de 20%. Diminuiu de 20% é letra B de bola. Pois, gente, vai falar comigo. Eu quero acreditar que está tudo bem. Tá? Estou dizendo que está. Está legal. Tá? Mas qualquer coisa, fala comigo. Boa. Legal. Então, vamos lá. Questão 4. Uma coisa aqui importante que eu não falei aqui, ó. Gente, esse gráfico PV aqui, ele é especial.
fizemos uma transformação isotérmica no gráfico PV, o P e o V ficam inversamente proporcionais, lembra? Quando um aumenta, o outro diminui, quando um diminui, o outro aumenta. Esse estilo de gráfico é assim, ó. Hipérbole. Isso aqui é isotérmico. Mantém o produto PV constante. Tá? Por exemplo, aqui ele pode te dar um P0V0, um PF-VF, e, obrigatoriamente, se é isotérmico, P0 vezes V0 igual a PF vezes o quê? PF. Por quê? Olha só uma coisa que pode te ajudar numa próxima questão. Gente, viu o gráfico da isotérmica no PV? Tá? Acompanha. Vou dar uma apagada aqui para te mostrar um negócio. Esse diagrama PV, ele é muito utilizado nas questões. Tá? E aí, tá? Repara, nele você tem pressão, tem volume, mas teoricamente não tem temperatura. E você nunca vai ter. Mas você vai poder saber quando a temperatura aumenta, quando a temperatura diminui nesse gráfico. E olha que isso aqui é interessante pra cacete. Por exemplo, quer ver? Alguém diz para você que um gás estava no estado inicial. Ah, e esse estado tinha pressão de 3 e volume de 10. Tá? 10 litros e 3 atms. Aí, a pressão baixou para 2, mas o volume aumentou para, sei lá, 16. Aqui está o estado B. Olha só, que às vezes cai isso, e muita gente erra porque não tem essa noção. Olha só, gente, presta atenção. A pressão em área 3 e o volume era 10. A pressão em B foi 2, o volume 16. Qual temperatura é maior? Toda vez que isso cai, tá? Chega a dar pena, porque as pessoas não veem isso na aula e na hora não vão sacar sozinhas. E o pior, é fácil. É fácil. Presta bem atenção, qualquer coisa você me pergunta. Escreve aí que eu repito para você. Nós sabemos que P vezes V é igual a nRT. E esse NR, que é o número de mols, e o R, costumam se manter constantes. No caso aqui, eles são, não houve ganho nem perda de gás, e o R é sempre constante. Isso você sabe o que eu vou te dizer agora. A temperatura é diretamente proporcional ao produto PV. Não é ao P ou ao V em separado, é ao produto PV. Quanto, como é que é? Anderson falou que P era maior. Tá certo, Anderson? É mesmo. Olha para mim. Ela é proporcional ao produto PV. Então, olha para mim. Aqui, ó. O PV de A é 3 vezes 10. Não quer dizer que a temperatura é 30, mas quer dizer que é proporcional a 30. E o PV de B dá 32. Como esse PV é maior que esse, TB é maior que TA. Quando você vê num diagrama PV que temperatura é maior pelo produto PV, o maior produto PV é a maior temperatura. Sacou? Por exemplo, isso.
naquela hipérbole que eu te mostrei, do isotérmico, todos os produtos PV são iguais, porque a temperatura se mantém o quê? Constante. Tá? Onde é que a temperatura é maior? Onde o produto PV for maior. Tá bom? Tudo bem? A gente vai colocando mais detalhes para você em cada questão dessa. Tá falado? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Mas faça uma observação aí. No diagrama PV, onde é que a temperatura é maior? Onde o produto PV é maior. Vamos nessa. Questão 4. Isso. O ar do ambiente a 27 graus Celsius entra num secador de cabelos. E dele sai a 57. Sabe que tem que passar isso. Voltando para o ambiente. Deixa eu fazer um negócio de novo. Vou voltar lá. Ó. P0, V0, sobre N0, T0, igual a PF, VF, sobre NF, TF. Vamos ver o que tem que cortar. Vai no ambiente a 27 graus Celsius, entra no secador de cabelo. E sai. Porque ele sai e volta para cá, ele está a 57, está mais quente. Qual a razão entre o mesmo volume... Não, peraí, não é isso não. Qual a razão entre o volume de uma certa massa, e tem a massa que é constante. Qual a razão entre o volume de uma certa massa de ar, quando sai do secador, e essa mesma massa quando entra no secador? Então, para começar, ele falou de cara, é a mesma massa. A mesma massa é o mesmo número de mols. Cortei? Ele saiu daqui, entrou no secador, voltou para cá, voltou aqui para fora. A pressão aqui fora é 1 atm, a pressão atmosférica. Se ele começou aqui fora e acabou aqui fora, a pressão é a mesma? Porque a pressão inicial é fora do secador e a final também é aqui fora, é 1 atm. Isso se chama de transformação isobárica. Porque bari é o quê? É pressão, barômetro. Ou seja, isobárica, pressão constante. E a massa também. Crianças, P constante, N constante. Cortei, ficou só VNT. Olha só, você não tem que decorar um monte de fórmula, é só uma. Tá? E você corta, você mantém constante. V0 sobre T0 igual a VF sobre DF. Vamos ver o que ele quer, né? Muito bem. O que ele quer? Ele quer a razão. De novo, ele quer uma razão, uma divisão. A razão entre o volume quando sai do secador e o volume da mesma massa quando entra. Ele quer V final sobre V inicial. Olha para mim. V0 sobre T0 igual a VF sobre TF. Aí ele pergunta, qual é a razão entre o volume de uma certa massa de ar? Quando sai do secador, a razão entre o V final e quando ela entra, o V inicial. V0, VF sobre V0 é igual a TF sobre T0. Mas a matemática está certa. Passei o V0 para cá dividindo, o TF para cá multiplicando. VF sobre V0 igual a TF sobre T0. Muito bem. Ele quer saber a razão. Só que Celsius não. Kelvin. Então, o T final é... Cadê ele? O T final é 57. 57 mais 273. Tá? 273
280, você 330. Inicial, 27, com 273, vou passar para Kelvin. 300. Pronto. 330 sobre 300, 1,1, 10% a mais, certo? 10% a mais, 1,1. Cadê? Cadê de dado? Essa questão já caiu na FUVEST há muito tempo atrás no ITA. Parece ser difícil, né? Para a FUVEST, para o ITA, sei lá. O que você acha, não? Tá? Não vejo nada de mal, não, mas tudo bem. Tu está vendo que eu não estou fazendo você decorar 50 fórmulas, é uma só? É uma só. E você corta e se mantém o quê? Constante. Gente, você pega um livro aí, o Ramalho, por exemplo, o Fundamentos da Física. Ele começa falando de transformação isotérmica. Aí dá uma fórmula para transformação isotérmica. V0, V0 igual a PF, VF. Aí você faz um monte de problemas só com aquela fórmula. Aí, a outra, ele mantém a pressão constante, tá? E o V e o T variam. Uma isobárica, que nem essa. Aí vem a fórmula da isobárica, a segunda fórmula. Aí vem um monte de problemas só com a isobárica. Tem a impressão que é outra fórmula. Aí depois ele mantém o volume constante, varia o P e o T. Tá? E a isométrica ou isocórica, aí vem mais, que são daquela fórmula. Aí depois vai o P, V e T. Aí fica P0, V0 sobre T0 igual a PF. Porra! E você vai ver aquele monte de fórmulas. Cara, não tem, isso é um absurdo. É uma fórmula só. Você corta aquilo que se mantém constante. Dá para entender isso? Porra! Tranquilinho? Então vamos lá. Questão 4 feita. Vamos para 5 aqui. Parece grande. Vamos lá? Vamos na 5? Isa, a 5. E o pessoal dormiu. Alô? Ah, obrigado. A 5. Em 1992, portanto, já tem um tempinho. Comemoram seus 80 anos da descoberta dos raios cósmicos. E começou. Questão assim é terrível. Tá? Tem aquele monte de blá, 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 uxa sachê, blá, 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 que não tem nada a ver com a questão, você tem que ler. Paciência, crianças, paciência, é assim mesmo. 80 anos da descoberta dos raios cósmicos, que atualmente são objetos de pesquisa de cientistas russos e da Unesp por meio de balões, tá, estratosféricos. O lançamento desses balões vai lançar balão, tá? Vai lançar balão, vai subir na atmosfera. O invólucro impermeável que contém o gás é apenas parcialmente cheio. Eles não enchem demais. Tá? O invólucro que contém o gás é apenas parcialmente cheio, de forma a se prever a grande expansão que o gás sofrerá com elevadas altitudes, onde a pressão é muito baixa. Pensa, gente. Ele vai subir. Lá onde ele vai, a pressão é bem menor. Se a pressão é bem menor, esse gás tende a o quê? A expandir e aumentar o volume do balão. Se você enchesse demais o balão, ele ia explodir lá em cima. Aliás, como é normal, as bolas de gás, quando chegam numa certa altura, que você deixa ela ir embora, numa certa altura, ela arrebenta. Por quê? Porque a pressão externa vai diminuindo, ela vai inchando, até que o plástico arrebenta. Então, eles não enchem demais o balão para poder o quê? Aumentar o volume e o gás fica lá dentro quietinho. Tá? Muito bem. Suponha que um desses balões
foi parcialmente preenchido com 300 metros cúbicos para o volume de hélio. Medidos ao nível do mar, na pressão ao nível do mar, 1 atm. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, ele deu P, V e T. E o volume que o gás ocupará, o novo volume, quando o balão estiver a 30 quilômetros de altura, onde a pressão do ar é 0,01 da pressão ao nível do mar. Ela é 1% da pressão ao nível do mar. E a temperatura é menos 50. Crianças, mudou a pressão, mudou o volume, mudou a temperatura, mas não mudou o número de mols que está lá dentro. O balão não estourou, não botaram mais. O número de mols não mudou. Então, é para mim. Vamos de novo. Fazendo aquela coisa de sempre. Até você pegar o jeitinho. Ó. Vamos lá. Na subida, a pressão diminuiu. Ela mudou. Não posso cortar. O volume do balão aumentou. Não posso cortar. A temperatura lá em cima é menor, diminuiu. Não posso cortar. Mas eu posso cortar o número de mols. Porque não entrou nem saiu gás. Portanto, quem é a relação que vai dar um jeito nisso? P0 V0 sobre T0 igual a PF VF sobre TF. Eu espero que você esteja entendendo, porque isso não é difícil. Tá? E fazem uma confusão nisso, na verdade, parece uma tese de doutorado. Vamos com calma. Substituindo coisa por coisa aí, ó. Coisa por coisa. Vamos lá. O que eu fico com a pressão? Tá? A pressão ficou 1% do que era, não é isso, gente? A pressão é 1% da pressão ao nível do mar. Então, ou eu boto aqui 1, que é 1 atm, e aqui 0,01, ou para fazer matematicamente correto. Aqui eu chamo de P0, seja a pressão que for, P0, e aqui é 0,01 P0. Sabe o que ele está falando? Ou seja, olha lá, ele diz, ó, cadê? A pressão do ar lá a 30 km de altura é 0,01 da pressão ao nível do mar. Então, se a pressão ao nível do mar é P0, ela é 0,01 P0. Eu vou cortar o P0 ali, certo? Vamos nessa. O volume. Aqui, 300 em metro cúbico. O volume final eu estou querendo. É a pedida. É o X da questão. E a temperatura? Ora. Ele diz que a temperatura era de 27 graus Celsius. Sabe que não pode. A gente já fez 500 vezes. Se você esquecer isso na prova, nem me conta, eu vou ficar muito chateado. Estou falando para você 500 vezes isso. A temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Ou seja, 300 Kelvin. Olha que legal para cortar. Tá? E a temperatura final, a 30 graus de altura, a pressão é 0,01 da pressão nível do mar e a temperatura é menos 50. Menos 50 com 273. Menos 50 com 273 vai dar 223, certo, gente? 223 menos 50. Acabou. Cortado o V0, o P0 aqui, cortado o 300, vai ficar volume final. Tá? Cadê ele? Volume final. Vai ficar
Aqui para cima, 223, para baixo, 0,01. Isso aqui é acrescentar 2 zeros no 223. É dividir por 1 sobre 100, o 100 passa multiplicando, vai ficar 22.300. Caramba! Ficou muito maior, né? Tá? Isso, em potência de 10, vai ficar 2,23, 2,23, conta aqui, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a quarta, metro cúbico. Letra A. Letra A. E olha só, viu só como não... O que foi? Não, não. É menos 50, Andressa. Não é mais 50, não, é menos. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Você viu quanto aumentou do volume do balão? Se você encher esse balão para valer e deixar ele subir, ele vai explodir, não vai ter jeito. Ele ficou com um volume 100 vezes maior. Gente, é muito volume, é muita variação. Mas também, né? A temperatura baixou loucamente. A pressão baixou loucamente, não teve jeito. Tá? Gente, faz vocês para mim. E vou ver o que aconteceu lá. Faz vocês para mim rapidinho. Ai, ai. Aqui, gente. Uma amostra de gás perfeito foi submetida a série de transformações. No diagrama PV a seguir, estão as transformações aí. Nessa sequência de transformações, o estado de maior e o de menor temperatura. Moleza, moleza. O de maior temperatura é o que tiver maior produto PV. E o de menor é o que tiver menor produto PV. Por exemplo, tá? Vamos ver aqui. Acho que o menor produto PV é o 3, não é isso? Deixa eu ver. Tá, o menor. E o maior? Quem é o maior? Deixa eu ver aqui. 10 vezes 2, 20. 4 vezes 7, 28. O 2 é maior.
o 4 e o 5. Deixa eu ver o 5. 2 vezes 8, 16, não. Me parece que a maior temperatura é a 2 e a menor é a 3. 2 e 3, letra C. Deixa eu ver aqui. Cadê? 6, letra C. Está certo. A maior temperatura, o maior produto PV. Multiplica todos eles, vê qual é o maior. Tá? É o 2. É o 4 vezes 7, 28. O A dá 10 vezes 2, dá 20. O 3 dá 4 vezes 2, 8. O 4 dá 3 vezes 5, 15. E o 5 dá 2 vezes 8, 16. Ou seja, maior temperatura, 2, menor, 3. 2 e 3, letra C. Olha só, essa questão, se cai, ela não dá pouco índice, não, ela dá índice alto de erro, hein? As pessoas vão tentar fazer, aí o P aumentou, o V diminuiu, e o V diminuiu. Gente, vai ficar louco se fizer isso. É procurar o ponto PV. Entendeu direitinho? Essa é boa, tá? Tudo bem? Olha só. Questão 7. Vamos ver o que é a questão 7. Deixa eu deixar o N aqui. Se tiver que cortar alguma coisa. Vamos lá. Bom. 7. Uma câmara de volume constante, já deu a primeira dica, contém 1 mol de um gás ideal a uma pressão de meio atm. Vamos lendo. Se a temperatura for constante, tá? E mais 2 mols do mesmo gás forem injetados lá, a sua pressão final será... Vamos ler comigo. Pela primeira vez, colocaram mais mols de gás lá dentro. Ele mudou. A pressão vai aumentar. Ele quer um P final. A câmara tem volume constante. Apaguei o V. Tá? Deixa eu ver o que mais. E a temperatura se mantém constante. Apaguei o T. Gente, a transformação é isométrica e isotérmica ao mesmo tempo. Ela mantém volume constante e mantém temperatura constante. Varia o P e varia o N. Pronto. É o que precisava. Só isso. Aí, a gente vai lá, varia o P e o N. O que aconteceu aqui? A pressão era meio. Ele quer a pressão final. Existia um certo número de mols lá dentro. Ele diz assim, injetaram mais 2 mols. Tinha 1 mol. Tinha 1 mol. Injetaram mais 2. Ou seja, tinha 1 mol. Passou a ter 3. Acabou. Quem é a pressão final? 3 vezes meio, 1,5 atm. Letra A. Lixo. E aí a temperatura e o volume se mantiveram o quê? Constantes. Modificou a pressão e o número de mols. Pode, pode. São 2. Tem problema? Tem uma questão clássica, tá? Que toda vez que ela cai, tá? Dá uma confusão do cão, que as pessoas decoram as formulinhas de isobárica, isométrica, isotérmica, e quando vem
uma diferença assim, não há problema. A questão é assim, ó. Aqui tem uma panela. Uma panela sólida. Logicamente, dentro da panela, pelo menos ar tem. E a panela está vazia. Mas está aqui na atmosfera. Então ela está cheia de ar. Tem gás. Tá? Então a panela está vazia. Muito bem. Ele vai embora da panela para cozinhar. Deve ser no fim do mês, porque não tem comida aí. Ó. A panela está cheia de ar. E aí diz o seguinte: a temperatura era 27 graus Celsius. Já está cansado de ver isso aí. Tá? Aqueceu a panela até 127 graus Celsius. Tá? A pergunta da questão é: que parte do ar aqui dentro escapou da panela? Quanto escapou da panela? Mas com calma. Ela é tida como uma questão difícil. Primeira coisa, vamos lá. Vamos colocar tudo ali, o V0, o VS, o T0 e o TS. Tudo lá. Primeiro, quem é a pressão aqui fora? Um ATM? É a pressão atmosférica? Quando você aquece a panela, a pressão atmosférica muda? Por que mudaria? Se tiver a atmosfera inteira em cima, aí você aqueceu a panelinha, vai mudar a pressão atmosférica? Claro que não. A pressão se mantém o quê? Constante. E se a pressão é constante, tira lá daqui. Vamos lá. Quando você aquece a panela, o volume da panela aumenta. Aí é que está. Dilatação só é importante quando você está aprendendo a própria dilatação. Depois, ainda mais de corpo sólido. Tu acha que você aumentou a temperatura de uma panela, ela ficou maior realmente? O que ela variou é relevante ou é irrelevante? Lembra dos coeficientes de dilatação 10 a menos 6 e tal? É irrelevante. Esse aumento é ridículo. Então, facilmente você pode dizer que o volume da panela não aumentou de forma sensível, ainda mais diante do gás, que aumenta com facilidade danada. Portanto, o volume também é considerado o quê? Constante. Então, tanto P quanto V são constantes. Fica assim. 1 sobre N0T0 igual a 1 sobre NFTF, porque o P e o V se mantiveram constantes. Ou seja, passa para um lado, passa para o outro. N0 vezes T0 igual a NF vezes TF. Olha só, gente. Você aqueceu a panela. Aqueceu a panela. A pressão se manteve constante. O volume praticamente não variou. Se manteve constante. Então, é só com o número de mols e temperatura. Vamos lá. A pergunta é: quanto escapou da panela? Que porcentagem escapou da panela, por exemplo, do número de mols? N0, T0, 300. Certo? 300. Raquel. Igual. NF. T final, 400. Somei com 2 entre 3. Olha aqui. Cortei. N final
igual a 3/4 de N inicial. Vê se está certo. Passei o 4 para baixo. N final é igual a 3/4. Ora, se o N final é 3/4 do N inicial, é porque 1/4 escapou. Se 1/4 escapou 25%. É a resposta da questão. Escapou 1/4, escapou 25%. O que tu achou dessa? Boa, né? Você aqueceu uma panela de gás. Escapou 1/4 das moléculas, ficaram 3/4 lá dentro. E o tempo todo eu usei aquilo ali. Corta aquilo que se mantém constante, trabalha com aquilo que varia. Que você vai fazer 500 fórmulas, fazer uma fórmula só. E ela vai servir o tempo todo para você. O tempo todo. Tá? É só você lembrar. Eu tenho P, V, N e T. Dessas 4, pode mudar todas elas. Pode mudar 3, ou pode mudar 2. Uma não pode mudar 2, 3 ou 4. Corta o que se mantém constante, trabalha com o que varia e vai ser feliz na questão de gases. Você vai acertar. Certo? Diz alguma pergunta? Se quiser, estou aqui vendo o chat. É só fazer. Então, assim, Ricardo, tem questão mais difícil? Em física sempre tem. Tem questão problemática? Tem, que eles escondem coisas, que eles fazem coisas estranhas? Tem. Mas o normal é cair o que você está vendo aqui. Tá? E aí você mata sabendo o que está fazendo. Se você só vai decorar a fórmula, tu não vai chegar a lugar nenhum. Se você vai entender, tu vai chegar onde você quiser. Tá bom? Tudo bem? Crianças, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, porque você sabe que isso é uma matéria que pode cair em física e em química. Tá? Correto? Porque o pessoal de química não tem o que perguntar e pergunta a física para ficar mais bonitinho. Tá? De qualquer maneira, vamos lá, vamos fazer com que isso dê certo. E, crianças, estamos juntos. Tá? Vamos trabalhar para poder dar tudo certo. E obrigado por vocês estarem aqui comigo até essa hora, tá? Por assistirem essa aula. Fico feliz de vocês estarem aí aproveitando o que puder. E o que você precisar, estamos juntos. Falou? Abraço a todos, beijo a todos, fiquem bem e um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, Natália. Tchau, Igor. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite.